Olá, eu sou Suelane Ribeiro, sou professora de língua portuguesa e consultora da Gaia Social. A gravação desses vídeos é uma parceria da Gaia Social e da INDE para te ajudar, você estudante de Lages e de Pedro Avelino, a responder o questionário socioeconômico e também fazer uma excelente prova do SAEB, que é uma prova avaliativa do governo federal, colocada em todo o território nacional, que vai avaliar, inclusive, como anda e como está a nossa educação básica para as turmas do quinto ano e para as turmas do nono ano e também para as turmas do terceiro ano do ensino médio. Eu vou mostrar para vocês aqui um modelo de questionário que eu separei. E esse questionário está disponível lá na página do INEP. E esse foi o questionário de 2023. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ele vem com uma réplica do que seria essa prova. O que é que você teria que responder? Então, perguntas básicas como o nome, né, o seu nome completo, mas também perguntas mais específicas que vai carecer de você, inclusive, um certo tipo de conhecimento. Então, vamos ver para essa primeira pergunta aqui. Ó. Qual é o seu sexo? Esse sexo aqui, a que ele se refere, é em relação ao seu sexo biológico. Então, como você nasceu? Você nasceu do sexo feminino ou você nasceu do sexo masculino? Então, não existe outras opções a não ser essa, feminino e masculino, para você assinalar essa primeira pergunta aqui, tá? Mais a fundo, a gente vai encontrar uma pergunta que vai ter relação com a sua raça. Qual é a sua cor e qual é a sua raça? Então, muitas vezes, a gente está acostumado a ouvir que somos formados por vários povos e que nós todos somos misturados. Mas para essa avaliação aqui, para nossa autoavaliação, a gente precisa saber em relação à temática, né, em relação à tonalidade da cor da nossa pele, como é que a gente se classificaria. Então, o que seria uma pessoa branca? Eu sou uma pessoa branca, eu tenho tonalidade de pele clara. O que seria uma pessoa preta? Aquela pessoa que tem a tonalidade de pele mais escura. Porque, para nível de Brasil, a autoidentificação racial ela tem relação direta com a tonalidade da cor da pele. O que seria uma pessoa parda? Que seria exatamente aquela pessoa que no passado era chamada de morena, certo? Ou seja, não existe mais essa classificação de morena. Então, o que existe hoje é pardo, que é um tipo de pessoa preta, sendo que com uma tonalidade de pele mais escura. A pessoa amarela, que é de origem asiática, também pode ser contemplada aqui. A pessoa indígena, que também tem a questão da tonalidade da pele, mas existe outro ponto acima da tonalidade da pele, que é o autorreconhecimento e também o reconhecimento dessa pessoa em relação ao seu povo. Então, não importa se você é indígena urbano ou se você é indígena aldeado. Desde que você tenha o reconhecimento do seu povo, desde que você saiba de que povo você é, desde que você saiba qual é essa sua origem, qual é essa sua relação direta com essa sua ancestralidade, você pode se autodeclarar uma pessoa indígena. Agora, vou dar um exemplo aqui de mim mesma. Eu sou uma mulher com ancestralidade indígena na minha família, por parte de mãe, por parte de pai, em relação às minhas avós. Mas eu não vivi inserida dessa cultura indígena, eu não sei qual é a origem desses povos que essas minhas duas avós vieram, então eu não me autodeclaro como uma pessoa indígena, porque eu não tenho reconhecimento desse povo, eu não sei de onde é esse povo. Então, eu me autodeclaro como uma pessoa branca. Agora, se eu já tenho essa relação, mesmo morando na cidade, eu posso me autodeclarar uma pessoa indígena. E eu não quero declarar, que também é uma das opções, é quando você tem muita dificuldade em saber responder do como você se autodeclara, então você tem a opção de se autodeclarar. Eu coloquei aqui também alguns direcionamentos, só para a nível ilustrativo mesmo, caso alguém tenha dúvida em relação à identidade de gênero,
que é outra pergunta que cai. Então, o que seria a identidade de gênero? Que não tem a ver com o seu sexo biológico, que eu já falei no início, mas a identidade de gênero tem a ver com como eu me relaciono comigo mesma. Então, veja bem, se eu sou mulher, eu me vejo como mulher, eu cresci mulher, então eu sou uma mulher cisgênera. Agora, se eu nasci mulher e ao longo da minha vida eu vou me reconhecer como um homem, então eu sou um homem trans ou um homem transgênero. Então, a identidade de gênero, que vai ter lá esses termos naquele questionário, vai perguntar se você é uma pessoa cisgênera ou se você é uma pessoa transgênera. Então, se você se vê como mulher, tendo nascido mulher, você vai ser uma pessoa cisgênera. Se você nasceu homem e se vê como um homem, você continua sendo uma pessoa cisgênera. Então, o questionário, ele não vai se aprofundar na questão da orientação sexual, ele vai perguntar várias coisas a você, inclusive até se tem geladeira ou não na sua casa, e os pontos mais sensíveis desse questionário são esses que eu estou colocando aqui, em relação à identidade de gênero e à sua autodeclaração étnica racial. Espero que eu tenha contribuído um pouco para que isso tenha ajudado você a refletir sobre a sua identidade de gênero e também sobre a sua autodeclaração racial. É isso. Então, no próximo vídeo agora, a gente vai discutir um pouco sobre questões que são recorrentes nessas provas com gêneros textuais e literários. Obrigada.